Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. A criatura do Arizona. Eu sou Liam Smith. Servi na Força Aérea dos Estados Unidos por quase 22 anos. Hoje, aos 60, aposentado, vivendo uma vida tranquila aqui no Arizona, sempre me perguntam se eu já vi algo que me tirou o sono enquanto servi. Nunca gostei de responder, até porque muita coisa que acontece em bases militares acaba enterrada sob toneladas de sigilo. Mas tem uma história que eu nunca consegui esquecer. Não importa o quanto eu tente, ela me persegue. Não como um pesadelo que assusta, mas como uma verdade que não te deixa em paz. Porque quando você vê o que eu vi naquela noite, você entende que tem coisas neste mundo que não se encaixam nas regras que aprendemos. Eu não estou aqui para provar nada, nem para convencer ninguém. Só quero que a verdade fique registrada. Que alguém ouça e saiba que naquele pedaço esquecido do deserto do Arizona, eu vi, com os meus próprios olhos, algo que não era deste mundo. Era final de setembro de 1987. Eu estava lotado na base aérea de Luke, localizada entre Phoenix e o deserto de Sonora. À época, éramos instruídos a vigiar um setor específico que tinha passado por uma reclassificação de segurança. Oficialmente, aquele espaço abrigava equipamentos meteorológicos experimentais, mas qualquer um com meio cérebro sabia que era papo furado. Havia movimento demais, voos não registrados, entrada e saída de oficiais que ninguém conhecia. Naquela noite, eu estava em serviço de ronda noturna, cobrindo a ala oeste da base. Meu turno começava às 22 horas e ia até às 6 horas da manhã. Era uma noite quente, típica do deserto, sem nuvens e com uma lua quase cheia, o que fazia tudo ganhar um brilho prateado meio surreal. Eu lembro perfeitamente porque era uma daquelas noites em que a gente conseguia ver a linha do horizonte a quilômetros de distância. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Eu estava patrulhando um trecho isolado da cerca perimetral quando senti um odor forte. Algo entre carne podre e metal enferrujado. Era tão denso que parecia grudado no ar, e vinha em rajadas, como se fosse trazido por uma brisa intermitente. Logo em seguida, a iluminação da cerca piscou. Foi só por alguns segundos, mas o suficiente para me deixar em alerta. Acionei o protocolo, avisei pelo rádio e comecei a varredura com minha lanterna de longo alcance. Foi quando vi, a uns 100 metros, algo se movendo entre dois hangares antigos. A princípio, achei que fosse um cachorro grande, ou talvez um coiote. Mas quando a luz da lanterna bateu na coisa, eu percebi que não era nenhum animal que eu já tivesse visto. Era alto, muito alto. Estimaria entre 2,20 e 2,40 metros. A postura era parcialmente ereta, mas com a espinha arqueada, como se estivesse entre a forma humana e algo animal. A pelagem era escura, quase negra, mas o mais perturbador eram os olhos. 2 globos enormes, brilhantes, como faróis de caminhão refletindo a luz da lua. Eles não piscavam e pareciam conscientes. Não era como encarar um animal selvagem, era como ser observado por alguém. Eu travei na hora. Meus instintos gritavam para correr, mas o treinamento falava mais alto. Apontei meu fuzil padrão M16 e gritei os comandos de parada. Nada. A criatura deu um passo em minha direção, um único passo. Mas o impacto daquele movimento foi como se o ar ao meu redor congelasse. Então atirei. Disparei 3 vezes mirando no peito. Eu podia jurar que acertei pelo menos 2 dos tiros. Vi algo escuro espirrar, sangue talvez. E a criatura deu um salto para trás, mas não caiu. Soltou um rosnado gutural, profundo, que reverberou no metal dos hangares e ecoou pelo campo. Era como se um leão e um homem estivessem gritando ao mesmo tempo. Ela virou-se rapidamente e correu numa velocidade inacreditável, desaparecendo entre as estruturas e seguindo em direção ao deserto, pela direção que levava ao antigo silo de testes que estava desativado. Nesse momento, outras 2 unidades chegaram ao local, mas já era tarde. A coisa tinha sumido. Buscamos vestígios, encontramos marcas no chão, pegadas enormes com formato canino, mas com traços bípedes.
e manchas escuras que foram recolhidas por uma equipe que apareceu menos de 15 minutos depois do incidente. Esses homens, eu nunca os tinha visto na base, sem farda, mas com autorização para entrar onde quisessem. Tomaram conta da área, isolaram o perímetro e exigiram meu relatório verbal imediatamente. Não me deixaram escrever nada, só relatar, frente a frente, em uma sala que não existia nos mapas da instalação. Fui interrogado por horas. Me perguntaram se eu usava medicamentos, se tinha histórico de alucinações, se eu consumia álcool. Respondi tudo, mantive firmeza. Quando terminei, fui liberado, mas recebi uma ordem direta de não comentar o ocorrido com ninguém, nem mesmo com meu superior direto. Fui realocado para outra ala da base poucos dias depois. E o relatório oficial que constava nos registros do setor dizia apenas: atividade animal não identificada. Mas o que realmente me marcou aconteceu 2 semanas depois. Um soldado da patrulha que assumiu o meu antigo posto desapareceu. Oficialmente disseram que ele desertou. Mas quem conhece o tipo de homem que aquele sujeito era, sabia que ele jamais faria isso. Era patriota, disciplinado, com anos de serviço limpo, e sumiu sem deixar vestígio. Os rumores começaram a circular. Muitos soldados evitavam a ala oeste à noite. E o mais estranho, a base começou a receber reforço de seguranças privados, não militares, mas com mais autoridade do que qualquer um ali. Aquela região foi isolada de vez. E tudo isso foi simplesmente esquecido, enterrado. Por mais de 30 anos guardei essa história. Não porque queria, mas porque o medo de perder minha carreira ou ser chamado de louco era maior. Hoje, livre dessa responsabilidade, eu conto não por sensacionalismo, mas para deixar um registro. Eu sei o que vi, e sei que o governo também sabe. Aquilo que eu enfrentei naquela noite não era uma lenda, não era folclore, era real. Um híbrido entre homem e lobo, com inteligência nos olhos e força sobrenatural no corpo. E o mais assustador é saber que ele não morreu, porque ele me encarou como quem guarda o rosto de alguém. E às vezes, à noite, mesmo tantos anos depois, eu sinto que ele ainda lembra de mim. Se você está ouvindo esse relato e acha que tudo isso é invenção de um velho aposentado, tudo bem. Eu também gostaria que fosse. Mas se algum dia você estiver sozinho, no deserto, em uma noite silenciosa demais, e sentir um cheiro de carne podre misturado com ferro, não siga o som, volte, corra, porque o que vive nas sombras do Arizona ainda está por aí.